gente vai ter também ali o time de processos mostrando a jornada comercial assistida. Então, vamos fazer um input assistido do produto. Também o time de engajamento comercial vai passar ali por todos os treinamentos, agendas e comunicação para vocês que são a força de venda, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, levantem a mão. Também, por favor, coloquem no chat para a gente conseguir controlar ali. Quem conseguir já ir respondendo as dúvidas no chat também. E o time de processos preparou uma FAQ do produto. Então, a gente vai passar por alguma FAQ de perguntas e respostas que vocês podem ter. A ideia da agenda é a gente focar especificamente de produto. Então, a gente não vai falar aqui sobre comissionamento, certificação. Vocês vão receber após a reunião, já está sendo preparado um comunicado que vai abordar especificamente ali o produto de defesa digital. Assim como foi no workshop do Slide e Fibralite, vocês receberam essa informação após o workshop, tá bom? Então, foquem em dúvidas sobre o produto, processo, oferta e engajamento comercial. Vou passar aqui a palavra para o Alexandre Turina e o Felipe Tonetti, que são aqui do time de produtos, para eles darem início à apresentação do produto. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Você mesmo passa os slides para a gente, ô, Vitor? Acho que fica melhor, né? Isso, pode deixar que eu passe aqui. Então tá bom. Então, bom dia mais uma vez, pessoal. A gente vai falar um pouquinho aqui do produto em si, né? Como que é a carinha dele, como é que é essa interação, essa interface que a gente tem com o produto Defesa Digital, quais são os serviços que a gente vai encontrar lá dentro, né? E a gente vai aproveitar e dar alguns cases aqui para que vocês entendam como é que funciona, qual a finalidade, qual é a abrangência, o que que vai ser encontrado, o que que vocês podem oferecer para o cliente dentro do Defesa Digital, tá? Essa tela que a gente está vendo aqui agora, ela tem aí esse computadorzinho, celular, basicamente são essas telas que a gente tem no na abertura da aplicação, tá? O defesa digital, o que que ele é? O pessoal pode falar assim, defesa digital é antivírus, defesa digital é alguma coisa muito difícil, é coisa muito técnica. Não, ele é bem intuitivo, ele é bem, a gente chama bem friendly, né? Tem aquela, ah, é fácil de você navegar dentro dele. Então, lá tem um monte de FAQ dentro, conforme você vai usando as telas aqui também, você vai conseguindo navegar ali dentro. E ele é um conjunto de soluções para cibersegurança. Uma das coisas é antivírus, mas tem outros serviços ali dentro. A gente vai falar um pouquinho de cada um, eu vou falar meio superficial aqui para a gente também não prolongar muito. Mas fiquem à vontade para perguntar. Se alguém tiver alguma pergunta no momento que eu estiver falando especificamente sobre alguma coisa aqui, fique à vontade, levante a mão ou pode abrir aí o microfone. Se não ficar muito tumultuado, se não ficar muito grande essa conversa aqui, a gente vai respondendo ou vai respondendo por chat ou respondemos aí, damos uma pausinha para responder, tá? Mas basicamente o que tem nesse slide aqui é mais ou menos isso que eu disse, tá? A gente está focado aqui em PME, então são as empresas aí médias, pequenas que a gente conhece no mercado. É, a princípio, vai ser um pacote só, tá? Quando vocês forem vender, a gente fala de um único pacote. É um pacote como é que funciona, tá? É uma licença e essa licença ela dá direito a 10 usuários. Então, para cada licença que o cliente comprar, ele pode colocar 10 usuários nessa plataforma, vamos dizer assim, tá? E essa plataforma são 10 dispositivos, desculpa, é verdade. O tema está me ajudando aqui com algumas informações. É, eu tendo uma licença, eu comprando uma licença do Fractalia, do Defesa Digital, assim, ó, só para vocês entenderem, tá? De vez em quando a gente vai mostrar alguma coisa aqui, ou vai falar o nome Fractalia, para vocês entenderem que esse Fractalia aqui é a plataforma que está por trás, é a solução para esse produto Defesa Digital, tá?
Dentro desta plataforma, essa carinha que a gente vê nesse computador e no celular aqui, essa é a carinha do Defesa Digital. E dentro dele eu tenho os serviços. Então, por exemplo, eu tenho um antivírus que pode ser da WatchGuard. A WatchGuard é uma marca de antivírus de mercado. E esse antivírus está dentro dessa plataforma. Eu estou olhando no meu celular em paralelo aqui, tá? Para dizer para vocês, porque eu aproveitei e instalei no meu para testar, tá? Então eu tenho lá um serviço de revisão de conexão. O que que é o revisão de conexão? É uma ferramenta que eu uso para analisar a minha conexão, se está ok, se não está com alguma coisa no meio aqui que possa ser um, um, um ator aqui, vamos dizer assim, de quem está tentando invadir a minha rede. Então, assim, eu tenho diversos serviços ali dentro que são de outras marcas, mas quando eu entro, quando o cliente comprar o acesso ao Defesa Digital, tudo que estiver lá dentro dessa plataforma, ele pode usar à vontade, né? Lógico, num limite aí de 10 até 10 dispositivos. Por exemplo, né? O que que a gente está dizendo 10 dispositivos? Então eu posso instalar o antivírus em até 10 dispositivos. Dispositivos a gente pode considerar computadores, notebooks e celulares, tá? E tablets. Então, assim, são dispositivos que a gente usa aí como acesso à internet. Vamos colocar assim de forma mais objetiva para todo mundo entender. É, esse quadrinho do meio aqui que dá os entregáveis tem um pouquinho mais aí do que a gente tem dentro dos serviços. A gente vai falar especificamente sobre cada um deles, um pouquinho mais de informação sobre cada um deles, tá? No quadro da direita, que fala que o perfeito para PME, a gente fala sobre compatibilidades, foi o que eu acabei de dizer, que eu posso ter para PC, posso ter para notebook, smartphones, seja Android ou seja iOS, e para tablets. Quem que levantou a mão aqui? É o. Ô, Alguém? Alexandre, é o Carlos aqui da Digital, tudo bem? Pode falar, Carlos. Só uma dúvida. Tá aqui, olha, backup e armazenamento em nuvem, criptografado ilimitado. Então quer dizer que Sim. o backup ali eu não tenho uma quantidade, não? Eu posso armazenar ali ilimitado? Então, a gente tem dois serviços aqui dentro, tá? Nesse Aham, sentido, que eu vou explicar um pouquinho melhor, mas eu já te adianto. Eu tenho um serviço de backup. O backup, ele é uma ferramenta que assim, o backup ele é automático. Então, eu defino algumas coisas que eu quero fazer backup, por exemplo, de sistema de faturamento, de sistema de pessoas, e esse ele faz automático e quando eu precisar, eu recupero. Esse daí, ele tem limite. Agora, tá. esse armazenamento em nuvem criptografado ilimitado, imagina o Google Fotos. O Google Fotos, ou o Google em geral, quando você não tem uma licença paga, você tem limite lá, acho que se não me engano, é de 15 GB. Aqui não, dentro desse pacote realmente é ilimitado. Eu posso colocar arquivos lá à vontade que não tem, realmente não tem limite, Ah, tá, entendi. tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais em cada um deles aqui, mas basicamente é isso, tá? Eu tenho duas ferramentas aqui. Uma é backup. O backup sim tem limite. Por quê? Porque o backup a gente está pensando em informações, em banco de dados, em dados de uma pequena empresa que seja, mas que ela precisa ter proteção. Então, assim, se eu tenho proteção para o meu banco de dados fiscal, para o meu banco de dados de clientes, esse serviço ele é backupeado e ele é recuperado automaticamente se eu tiver qualquer problema na minha infraestrutura, vamos dizer assim. Isso aqui eu tenho uma ferramenta exclusiva para fazer isso. E eu tenho um outro caminho que é guardar arquivos à vontade, realmente esse é ilimitado, tá? Então, quer correr? Pode ir para o próximo. Aqui, ó, para vocês entenderem, a gente falou que a gente tem diversos serviços aqui dentro do Defesa Digital, né? Como é que a gente. Isso aqui é bom para vocês explicarem para o cliente quando vocês forem vender, tá? A gente dividiu aqui em três grandes grupos. Aqui eu tenho todos os principais serviços e dividido em três grandes grupos. Eu tenho a parte de prevenção, que é coisas que eu faço e ferramentas que eu uso, ações que eu vou tomar para prevenir e para que seja para eu não ter problema, para tentar evitar ou minimizar problema.
O proteger são ferramentas ou serviços também que eu uso para que eu realmente já esteja lá na ativa, já estou trabalhando, já estou com os meus dispositivos instalados, eu faço a proteção com algumas das ferramentas. E o terceiro grande grupo é o de suporte. Por que tem um grupo de suporte também? Porque eu tenho N suportes aqui, eu tenho coisas diferentes que eu posso fazer, ou que eu posso solicitar, ou que eu posso pedir dentro dessa plataforma, tá? Pode seguir, Vitor? Esse aqui era o próximo slide, ô Vitor? Como proteger seu ambiente. Aí, ó, esse aí. É... Desculpa, eu tô vendo uma pergunta do grupo aqui, ó. Falou que o backup é limitado. Ah, desculpa. Não, depois eu vejo as perguntas do chat aqui para não ficar Eu confuso, vou, eu tá? vou, eu vou respondendo as perguntas do chat aqui, fica tranquilo, tá? Tá bom, tá bom. O backup é 50 GB de limite e o armazenamento em nuvem é ilimitado. Vamos seguindo. Pessoal, só me dá um segundinho só, por favor. Bom, pessoal, desculpa aqui, vamos seguir, tá? No grupo de prevenir aqui, a gente tem essas são as principais ferramentas aqui que a gente falou sobre três grandes grupos, né? E aí a gente tem que pensar de forma organizada e cadenciada, né? Então, nesse grupo prevenir aqui, nós temos algumas ações e alguns serviços que a gente usa como situação prévia dentro da minha rede, dentro da minha estrutura, para que eu possa me prevenir de qualquer risco, me prevenir de alguma ameaça, minimizar alguma ameaça. Então, esses são os principais serviços, tá? A gente tem esse questionário de cibersegurança, é um questionáriozinho que você responde sobre a infraestrutura. Então, assim, eu já tenho antivírus, eu tenho proteção de alguma outra maneira de rede, eu tenho qualquer coisa que já me é, proteja. Isso aqui a gente até pode chamar de avaliação da sua infraestrutura, tá? No mercado, aí, para quem conhece um pouco mais, é o assessment. Para quem conhece um pouco menos, basta dizer que é uma avaliação da sua posição atual, da sua situação atual, tá? Outro item que a gente usa. Tinha alguém com a mão levantada aqui? Não, já tirou. O treinamento 360. Esse treinamento também é uma plataforma que tem ali dentro para você fazer, para a pessoa, né, para o cliente fazer treinamentos a respeito de cibersegurança, tá? Então, de novo, é a pessoa que quer conhecer e saber o que é um antivírus, a pessoa que quer saber o que é phishing, quais os tipos de ataque, quais os tipos de ameaça. Existe uma plataforma que a pessoa pode fazer treinamento para esse tipo de assunto, tá? O revisão de conexão, que é o que está aqui em cima, de novo, é aquilo que eu já até comentei um pouquinho, fiz um breve comentário aqui, tá? É uma ferramenta que eu consigo avaliar se não tem nenhum intruso na minha rede, se a minha rede está configurada da melhor forma possível, se a minha conexão está correta com aquele provedor que eu já tinha, que eu sei, por exemplo, eu comprei um link da Vivo, então eu consigo ver aqui dentro se o meu link realmente está com a Vivo, se está em São Paulo, por exemplo, eu que sou de São Paulo, e assim por diante, tá? É uma validação da sua conexão. Otimização e análise de dispositivos. Isso daqui tem a ver com configuração de computador, de celular, ou qualquer coisa que seja. Existe uma ferramentazinha lá dentro que faz um diagnóstico da saúde, e quando a gente fala saúde aqui avaliar se não tem muita coisa aberta, se o seu processador está funcionando direitinho. É uma avaliação realmente do dispositivo, tá? Da capacidade do dispositivo. E essa última análise de vulnerabilidade web aqui você coloca, se é uma empresa, mesmo que seja pequena, e ela tem um website, ela tem alguma coisa no mercado aí para público externo, esta ferramenta que ela consegue avaliar, fazer busca pela internet, se se o site do cliente não está sendo usado de forma indevida, para fraude, para alguma coisa assim, tá? Esses serviços, eles são todos
teoricamente básicos, tá? Ele não é muito aprofundado, ele não traz uma infinidade de informação, mas ele traz bastante informação que é suficiente para esse tipo de cliente, tá? Ele vai ter informação e eu posso utilizar isso aqui, inclusive, em paralelo com suportes. Quando eu chegar lá em suporte, eu explico isso, tá? Então, por exemplo, só voltando um pouquinho, Vitor, se eu fizer uma análise de vulnerabilidade e pegar alguma informação lá, eu posso pedir para o suporte me ajudar a interpretar aquilo lá. Se eu fizer uma otimização e análise de dispositivo e eu tiver algum problema detectado, tiver, ó, por exemplo, nessa telinha que tem aqui, ó, o último itemzinho lá que a gente não consegue ler, mas não se preocupem com isso, tem uma exclamação e está com uma bolinha vermelha. Se eu não sei interpretar isso, eu posso pedir suporte dentro da plataforma, tá? Pode seguir, ô Vitão. Na parte de proteger, depois que eu fiz toda a minha a minha pré-preparação, que a gente chamou lá de prevenção. O proteger, eu tenho algumas outras ferramentas aqui que eu posso ou instalar, são ferramentas que eu posso instalar, por exemplo, o antivírus, e para proteger também, por exemplo, o armazenamento ilimitado em nuvem, que é esse que está embaixo aí, o JCloud, que é aquele que eu falei sobre o paralelo que eu fiz com o Google, né? Eu tenho uma área de nuvem aí que eu posso subir a quantidade de arquivos que eu quiser de forma ilimitada. E esses arquivos também são os arquivos que eu teria como um backup meu particular, uma cópia dos meus arquivos particular, eu posso colocar lá à vontade, tá? Tem esse gerenciador de senhas. O que que é esse gerenciador de senhas? Eu não sei se vocês conhecem, se tem um pouco mais de familiaridade com isso, mas existe uma ferramenta que era conhecida popularmente no mercado como cofre de senhas. Esse cofre de senhas eu crio uma conta com uma única senha, e essa senha a gente costuma dizer que precisa ser uma senha forte. E lá dentro desta ferramenta, deste cofre de senhas, eu tenho todas as minhas senhas, eu posso cadastrar ali dentro, né? Todas as minhas senhas importantes para todos os outros aplicativos, seja para abrir pelo celular, seja para abrir pelo computador. Onde eu tiver o Defesa Digital instalado, eu uso também esse cofre de senhas, que ele é uma ferramenta de uma única senha que eu consigo usar as outras senhas, ou eu cadastro lá dentro pelo menos as outras senhas, tá? Esse backup em nuvem, como eu falei, a diferença dele do armazenamento ilimitado é que eu tenho uma ferramenta que eu coloco ali dentro aquilo que é mais importante. Então, a gente vai falar de um case aqui na frente, mas eu vou adiantar um case aqui para vocês. Imagina que o determinado cliente lá é um consultório dentário, por exemplo. Então, ele tem uma lista de clientes lá e ele tem uma lista de, sei lá, de exames que ele pediu, que fica tudo armazenado na própria rede da pessoa. Só um minutinho, o pessoal que está levantando a mão, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui, depois a gente conversa, tá? E aí esse backup, essas informações são muito importantes porque é o dia a dia do seu trabalho, né? É, e por algum problema, por alguma coisa, você perdeu a sua rede, perdeu o seu computador principal, perdeu a sua base de dados. Com esta ferramenta e com o auxílio de uma equipe de suporte técnico, o cliente vai poder fazer o retorno dessas informações e voltar a trabalhar o mais rápido possível com esse retorno de backup, tá? E por fim, essa proteção de identidade aqui embaixo é um serviço parecido com aquilo que a gente conhece como o CTI, que o CTI ele faz pesquisa na internet sobre as informações da empresa e as informações pessoais também. Então, por exemplo, eu quero analisar na internet se alguém está usando o meu e-mail, se alguém está usando o meu site para fazer compra indevida, usar para algum tipo de fraude, eu coloco aqui nessa ferramentinha de proteção de identidade e esta ferramenta faz uma varredura online 24 horas por dia na internet para ver se aqueles dados que eu estou pedindo, que eu estou procurando, tem algum vazamento de dados, por exemplo, ou algum uso indevido na internet, tá? Querem aproveitar para fazer as perguntas agora? O pessoal que está com a mão levantada aí, a gente aproveita, porque se for de alguma dessas ferramentas aqui, a gente aproveita e já fala.
Tem uma pergunta aqui no chat que é revisão de conexão. Consegue localizar onde está cada dispositivo, como geolocalização? Como se tivesse um geolocalização GPS igual o MDM? Eu não tenho certeza se tem geolocalização, tá? Mas assim, E- pelo que a gente conhece dos serviços, a gente consegue. Porque assim, ó, a geolocalização depende de um GPS instalado na máquina, no endpoint. O Sim. que a gente consegue fazer é o mapeamento ou rastreamento, pelo menos, de cidade, porque isso já é nativo do link. Então, normalmente, todo link consegue nos indicar qual é o ponto final daquele link, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente consegue ter certeza aqui é que, pelo menos a cidade onde está aquele computador ou aquele celular, a gente consiga mapear. GPS ao ponto de saber exatamente a localização. Para computador, a princípio, não dá, porque o próprio dispositivo tem que ter GPS. Para o celular, precisaria de alguma habilitação que, se eu não me engano, aqui não tem habilitação para você fazer localização por GPS, mas a gente levanta certinho e responde depois, tá? Isso aí, Mas pessoal, também para uhum. todo mundo que colocar no chat, as dúvidas que a gente não tiver aqui ou também na FAQ, a gente vai, analisa e a gente acrescenta na FAQ também no final que vai subir para vocês. Então fiquem tranquilos. Aí, só para adiantar um pouco aqui, vi que tem três mãos levantadas. Depois dessas três perguntas aqui, a gente segue, o pessoal vai colocando no chat, tá bom? O intuito da plataforma é proteção, né? Proteção do endpoint, proteção dos dispositivos e ter todos esses outros entregáveis aqui que o Turino está dizendo, tá? Então, esse tipo de geolocalização, assim, é um outro produto que eu acho que o MDM ajuda nesse quesito. Vamos, aqui tem uma outra pergunta aqui, Turina, que está Alguém parte baixou do minha mão. treinamento? Vamos Ó, responder aqui ó, primeiro o que está com a mão levantada, aí do chat a gente vai respondendo no Tá bom, chat. Pode ser, tá Tonete? Aí bom. você vai. é, Pode ser, eu Pode, respondo pode aqui. falar, bom Toninho. dia, Bom bom dia. dia. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, Alexandre? Bom Eu dia, achei tudo bom? sensacional a solução, tá, cara? Eu acho que agrega bastante, tá bom? A pergunta Legal. que eu tenho é voltada aí ao backup, a criação do backup. Eu consigo criar. Opa, acabou, Ficou no acabou mudo, picotando. Toninho. Não deu para ouvir o que você falou. Né? Ok, eu repito aqui. Vai, vai. Quanto à solução de backup, eu consigo criar rotinas para isso ou é uma solução 2 seca? Consigo criar rotinas. Tem assim, de novo, tá? Tem a forma de fazer aqui dentro. Ele te dá o passo a passo de como fazer o backup. E qualquer necessidade que tenha, qualquer coisa que queira ser alterada, o pessoal dá o suporte. Tem uma equipe de suporte exclusiva para fazer essa ajuda, esse apoio na configuração. Mas ele faz sim. Sensacional. Obrigado. Quem mais está com a mão Pedro tá levantada com a mão aqui? levantada também. Quer aproveitar? Opa, tudo bem, Alexandre? Tudo Pessoal, bom jóia? dia. Joia. Aqui é o Pedro da Mirai. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Sim. Falando lá do início, tá, da, Ah, da questão dos dispositivos que pode ser, Aham, que são entregáveis, né, uma licença para cada 10 equipamentos. aham. Esses equipamentos, eles... Uma pergunta. A solução, ela é operada, toda essa operação através de um aplicativo ou é através do navegador? E um outro ponto também importante é que toda solução da operadora da Vivo, pelo menos para nós que somos parceiros, e aí eu Aham. quero saber para o cliente final também, ele vai ter que fazer um login e senha todas as vezes para colocar essa solução em segundo plano no equipamento, ou a partir do momento que foi instalado uma única vez, e ele for, por exemplo, liguei o equipamento do cliente já está protegido. Então vamos lá. Sua primeira pergunta é plataforma ou é site? As duas opções, tá? Ele tem o Ah, site, legal. você recebe um link, principalmente pelo computador é mais fácil você acessar por um link, né? Mas existe um app para celular. Inclusive, como eu falei, eu tenho ele instalado no meu celular aqui, estou usando nele, né? Para poder fazer Legal. até testes, né? Tem um app que pode ser instalado no celular. Para o computador, eu não sei se tem o app, tá? Mas o que que acontece?
como eu tenho o site e algumas das ferramentas são instaladas, por exemplo, o antivírus, eu instalei, ele fica lá funcionando em segundo plano, eu não preciso mais abrir Perfeito. e me logar novamente. Mas quando eu quiser usar novamente a plataforma, usar a ferramenta, porque existem alguns serviços que eu faço ali dentro, né? Que acho que depois do próximo slide a gente fala um pouco mais. Que é análise de vulnerabilidade, aquela análise de conexão. Esses serviços, como eles são serviços que eu não tenho o instalador, eu tenho só o serviço dentro da plataforma, neste caso eu preciso entrar na plataforma. Eu posso deixar logado? Não posso deixar logado. Por quê? Porque eu tenho o MFA. O MFA é aquele segundo fator de autenticação. Então, Perfeito. assim, para quem tem no celular, precisa ter uma outra ferramenta de autenticação, que é a ferramenta de mercado, tá? É o Google, é o Microsoft Authenticator. Eu uso um segundo fator. Então, por isso, toda vez eu preciso realmente me logar, tá? Mesmo no computador, ele também vai pedir um segundo fator de autenticação para você poder se logar, tá? Tá bom. Então, aí a segunda parte, né? Só reforçando a segunda parte. Aquilo que é instalável, por exemplo, o antivírus, eu entro, baixo o aplicativo no meu dispositivo, instalo e feito uma vez, tá? Aquilo que é serviço, que é, Que acho é que todos os outros aqui, consulta, questão de isso. backup, eu tenho que Esse você logar precisa na entrar plataforma. na Perfeito. plataforma. É isso. Tá ótimo. Obrigado. Nada. Mais uma mão levantada aí. Vamos seguir nas mãos levantadas? Tem o Ulis aqui da Cell Leader. Opa, bom dia, pessoal. Eu até Bom botei dia. a pergunta no chat também, se tem trial test para o TI da empresa, para o especialista de TI, para ele poder avaliar se faz sentido ou não para ele isso ele incorporar na empresa, sobretudo em clientes maiores. A princípio, nós não pedimos ainda trial, tá? Mas provavelmente a gente consiga algumas trials sim, tá? A gente já conversou com o pessoal da Fractalia de novo, né? É a plataforma, o nome da empresa e a plataforma, inicialmente ela é a Fractalia. Temos conversado com esse parceiro e, por exemplo, para nós aqui dentro da Vivo, a gente teve algumas trials para testar. Eu acho que nada impede de a gente pedir algumas também, por tempo limitado, aí, por 30 dias pelo menos, para fazer teste. Pessoal, só para esclarecer rapidinho, para não ficar dúvidas, quando o pessoal aqui comenta Fractalia, pensa que a empresa é fornecedora. Então é igual a gente falar da Microsoft e falar do Office, por exemplo. Então a Fractalia é a empresa que fornece e o Defesa Digital é o produto aqui. Eu vi que mais algumas pessoas levantaram a mão. Se puder, por favor, colocando no chat para a gente conseguir seguir com a agenda. O Vini já tinha levantado. A Yari, pode colocar, por favor, sua pergunta no chat. Aí o pessoal vai respondendo. Vini, vai lá que já estava como levantada. Ô, Alexandre, tudo bem? Bom, É, bom dia. bom dia. Eu vou fechar minha câmera, eu vou ter que sair do ambiente que eu tô com uma Ok, galera aqui, que tá ok, tá assistindo ok. tudo junto. Ô, É. Alexandre, ó, eu tava vendo aqui, qual que é o caso aqui? Qual que é o caso aqui? Qual que é a minha pergunta? É, A gente tem uma plataforma, né, de serviços que ela integra todos os stacks, né? Todo, certo? tipo, a gente vai ter lá a parte de serviço, etc. Quando você fala do antivírus, a gente vai ter que instalar um app que é específico do antivírus, né? No computador, no Windows. No, no celular, no iOS, no Android, vai ser assim também? Vai ter, ou vai ser um app único? Vai ter pro celular também. Eu, por exemplo, instalei no meu aqui, só para confirmar para vocês, tá? O antivírus que tem para o Android é o Panda. Se vocês quiserem procurar aí, é o Panda que tá para Android. Entendi. Então vai ser tipo meio que fragmentado no estilo assim. Vai ser o antivírus para o celular é o Panda, para o computador vai ser ou para o Windows vai ser outro. E, por Então, a exemplo, a gente tem. princípio. Diga. Perdão. Não, pode concluir, pode concluir. Não, só para a gente entender, porque aí a gente vai ter que fazer esse catado para a gente passar isso para o cliente, entendeu? Tipo, ele vai ter que abrir o app de Windows, para o Windows é o tal antivírus, o portal ele faz essa integração e lá dentro do portal você mesmo já baixa cada arquivo. E o login é único para tudo. Para É você, por isso. exemplo. Né? O login é o É, mesmo para todos, mas são apps complementares, né? isso. E aí, por exemplo, complementar, tá?
Todas essas marcas, esses nomes que a gente está pondo aqui, é como está a ferramenta hoje, tá? Então, o Uhum. antivírus hoje é o Panda WatchGuard. O WatchGuard e Panda é o mesmo, tá? Só que, por exemplo, para computador ele deve aparecer como WatchGuard, para celular deve aparecer como Panda. Isso não quer dizer que, sei lá, daqui 3 meses a gente tenha um antivírus melhor, um antivírus com preço melhor, e aí a gente vai colocar ali dentro. Só assim, ó, desculpa, Não, tá? Não, eu não, acho que não se já. atente Eu a acho. preço, tá? Mas para nós aqui internamente, tem uma negociação melhor, então a gente troca o antivírus. Então, assim, o mais importante é que quando vocês levarem para o cliente as ferramentas que tem lá dentro são essas. E aí, quais são as marcas das ferramentas? A gente vai ter que ver no momento, tá? Não, tranquilo. Tem uma Ô, lógica Vini, hoje, por exemplo, de agentes que quando a pessoa tem um monte de IA no mesmo aplicativo de IA, ela usa diversos. Então, Aham. está um pouquinho mais introjetado na cabeça das pessoas. Mas a gente precisa entender o que cada, por exemplo, o antivírus, que cada vai ter a limitação lá da licença que vai ter junto ao fabricante, entendeu? Para a gente entender até onde vai cada serviço. Ô, Vini, a gente pega aqui quais são, tanto para, como o Turino já falou, que é o WatchGuard para o computador e para o mobile vai ser o Panda, a gente coloca também na FAQ para vocês terem, e também se algum dia isso vier a alterar, aí a gente lança um comunicado, coloca lá também que alterou, tá bom? Deixa vocês cientes. Mas acho que o ponto do Turina é essencial. Acho que o que a gente tem que levar ali para o cliente é que é uma plataforma 360 que vai ter antivírus, vai ter backup, vai ter isso e aquilo. Obviamente que a gente vai colocando para vocês quais são quais, mas acho que o ideal para o cliente é o que que tem, né? Nem todo mundo vai saber uma diferença entre um e outro, né? Mas saber que tem já é um diferencial. Vamos seguir aqui, pessoal, para a gente dar sequência para a agenda. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido também, tá Vai bom? lá, pode passar o próximo aí. E aí, por fim, o terceiro grande bloco aí é suporte, tá? Então, como eu falei, o suporte, ele é um suporte bem amplo, tá? Eu posso ter o suporte para tecnologias que estão dentro da plataforma, então qualquer coisa ali que eu não sei usar e não sei instalar, eu posso pedir suporte. Análise de vulnerabilidade de rede, então é um dos serviços que eu tenho ali dentro. Se eu não sei fazer, se eu não sei configurar, se eu não sei interpretar, eu posso pedir suporte, posso pedir um analista para me ajudar com isso. Resposta e recuperação incidente tem a ver com aquilo que a gente falou sobre o backup. Então, se eu tenho lá minha política de backup já construída, já pronta. Se eu tiver algum problema com o meu computador, com a minha rede, e eu não sei recuperar o backup, não aconteceu alguma coisa automática, eu peço a ajuda para um analista para fazer essa recuperação de um determinado incidente, tá? E aí, quando a gente fala incidente, tentar, com o suporte, fazer uma recuperação do computador como um todo e também o meu backup que eu já faço lá naquela nuvem, tá? Relatório de brecha de segurança, um dos serviços que a gente tem ali dentro é fazer uma análise contínua. Se eu não me engano, no nosso pacote que tem 2 por ano, que eu faço uma análise mais aprofundada de brechas de segurança em geral dentro da minha rede. E eu posso pedir para que um analista me explique esse relatório, tá? E suporte à recuperação de sistemas. Então, e aí, aqui é interessante o suporte e recuperação a sistemas. No próximo slide, pode até passar, Vitão. A gente tem um pouco mais de detalhe em cada um desses suportes. Esse recuperação de sistemas é o meu sistema Windows, meu Office, qualquer outro sistema que eu tenha instalado na minha máquina, eu posso pedir um suporte para o pessoal dentro dessa plataforma do Defesa Digital, tá? Então eu tenho suporte bem abrangente aqui dentro, ele é bem, bem, bem grande aqui. E tem de duas formas, tá? Eu posso fazer via 10315, que de alguma forma vai chegar no suporte, ou dentro da plataforma mesmo, eu tenho lá um botãozinho de chat, que eu posso fazer ir conversando já pessoalmente lá direto com a pessoa, ou ainda por um telefone que também vai estar dentro da plataforma. Então, se a pessoa se sente tranquilo e confortável em falar via chat, ok, tem o chat. Ah, eu prefiro conversar com a pessoa. Eu tenho um telefone ali dentro também da plataforma que eu já vou ter a indicação direta para conversar com alguém, tá? E aqui tem um pouquinho mais de detalhe, como eu falei, né? O de implantação, o que que é, o de suporte à tecnologia abrangente, essa análise de vulnerabilidade, relatório, resposta e recuperação, e o suporte e recuperação de sistema. Aqui a gente tem um pouco mais de informação a respeito de cada um deles, tá?
Pode seguir, Vitão? Aqui, o que que a gente fez? A gente colocou algumas informações um pouco mais aqui, que poderia surgir dúvidas, então a gente, para ganhar tempo, já colocou algumas informações aqui relevantes, tá? Então, plataforma unificada, assim, de novo, é mensagem para levar para o cliente final. Qual é a vantagem? Eu não preciso ter uma ferramenta única de antivírus, uma ferramenta separada de backup, uma ferramenta separada para me dar suporte, ou uma equipe separada para me dar suporte sobre alguma coisa específica. Então, assim, cliente, por que que vale a pena? Por que que a gente está vendendo? Por que que você deveria ter o Defesa Digital? Uma das funções é o fato de você ter tudo aquilo que você precisa para fazer a sua proteção digital, a proteção da sua informação. Eu tenho uma plataforma única que eu já tenho toda essa informação e todas essas ferramentas, tá? Pode ir para o próximo. Acho que a Ari levantou a mão. Ari, tem uma dúvida sobre esse ponto aqui? Tem, na realidade, é porque não ficou claro para mim. Quando vocês estão falando que a gente está com uma plataforma de antivírus e uma plataforma em que gerencia tudo, tanto o ambiente móvel, né, quanto os devices, o link e as fixas não se aplicam a este produto. Porque a análise de vulnerabilidade, por exemplo, eu poderia trazer isso para o link. Então, eu não consigo colocar isso dentro das fixas, certo? Então, Tá na verdade, falando você tem que. dos outros serviços da Vivo que o cliente pode ter, né? Tipo uma banda larga, isso que você está falando. Isso, o link dedicado, porque esse é um produto com uma experiência de cyber que é muito interessante para quem atende no TI. E o TI ele tem um foco, querendo ou não, também com link dedicado e afins da Fixas. Então, queria entender que se a gente conseguiria casá-los ou não. Ele não é para este ambiente. Então, na verdade, ele é para o ambiente fim. Ele é tudo que a gente está falando aqui é para o endpoint. É para o Entendi. computador, é para o celular. Eu não estou fazendo proteção de rede. Por exemplo, não tem um firewall dentro dessa plataforma, vamos dizer assim, tá? Então, assim, tudo que eu estou tratando aqui é aquilo que acontece no computador ou no celular. É o fim, tá? E aí eu consigo fazer com aquela análise de conexão. é, é a única que eu consigo falar alguma coisa a respeito do link do meu computador até a minha operadora, vamos dizer assim, tá? Entendi. Então ele é mais endpoint, é o final mesmo. Endpoint, isso. Obrigada. Ok, para o próximo, Pitão, pode ir. Experiência simples e acessível. Então, de novo, né? A questão da interface, que ela é muito simples, muito intuitiva. Eu tenho menus ali que me indicam exatamente o que eu estou procurando, o que eu posso instalar ou o que eu posso usar como serviço. Tem muita ajuda automática ali. Então, conforme eu clico num determinado local que eu estou querendo fazer, quero fazer análise de vulnerabilidade. Eu tenho meio que um passo a passo ali me explicando como é que é feito esse trabalho. E se mesmo assim eu tiver ainda dificuldade, tiver problema, eu posso pedir suporte, tá? Próximo, Vitão. Acesso multiplataforma, de novo, como a gente falou, né? Eu tenho para desktop, notebook, mobile, aí tanto iOS quanto Android. Tenho para tablets também, então basta ter os sistemas operacionais padrão aí de mercado, vamos dizer assim. Windows e Linux, se eu não me engano, para Linux também dá para fazer. Diferentes idiomas. A gente tem a princípio os três principais idiomas, vamos colocar assim, tá? Português, inglês e espanhol. Então isso também tem uma abrangência um pouco maior aí para quem precisa usar essa plataforma. Pode seguir, Vitor? Aqui a gente colocou alguns cases, algumas situações para vocês, para ajudar vocês na conversa com o cliente, para explicar para ele o uso, a finalidade, quando você vai estar protegido e como vai estar protegido. Então, assim, ó, eu não vou ler tudo aqui, mas basicamente aqui a gente tem dois casos aqui do lado direito, né? Espaço de Beleza calcula prejuízo de pelo menos 10 mil após ataque hacker nas redes sociais. Isso aqui é um caso de alguém que não está protegido. E aí embaixo tem a PMEs brasileiros poderão sofrer crise com alta de ataques cibernéticos. Então, a ideia é mostrar para os clientes que o dia a dia nosso, infelizmente, você está correndo risco.
E com essas ferramentas que eu tenho aqui, eu diminuo o risco ou eu evito alguns riscos, né? Então aqui, por exemplo, nos bloquinhos aqui de forma mais abrangente também para a gente não perder muito tempo, mas um ataque que tem sido muito comum, muita gente conhece, ou quase todo mundo conhece, é o chamado phishing, que é quando você recebe uma mensagem ou recebe um e-mail que lá dentro tem um link falando assim, ó, clique aqui para ganhar um prêmio, clique aqui que você tem direito a reembolso de alguma coisa. E a pessoa clica e acaba contaminando, ou acaba prejudicando o seu computador, ou bloqueando informações, ou perdendo a sua conta de e-mail, a sua conta de WhatsApp, sua conta de Instagram, por exemplo. Então, assim, com as ferramentas que nós oferecemos dentro desse pacote, dentro dessa plataforma Defesa Digital, eu consigo bloquear ou eu consigo antecipar alguns desses tentativas de golpes aqui, tá? É, E aí, no último bloco aqui, né, como é que a solução teria ajudado? Proteção contra fraude por SMS, ó, proteção contra phishing, que eu tenho tanto no antivírus quanto naquelas outras ferramentas que fazem scan de vulnerabilidade, por exemplo, né? E a formação 360, que são cursos e treinamentos que eu faço para me prevenir e não clicar. Imagina, por exemplo, alguém que faça um curso de brigadista. O brigadista ele está só se prevenindo e está se preparando para o caso de acontecer um incêndio. Eu estou preparado. Aqui é um paralelo que a gente faz, tá? Eu faço treinamentos para, se acontecer algum problema, eu estou preparado para resolver ou pelo menos para minimizar aquele problema. Diga lá, o João que tá com a mão levantada aqui, né? Diga lá, João. Tá no Opa, mudo, oi, João, tá no Turina. mudo. Opa, Fala, agora João. foi. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Pessoal, sou do marketing, tá? E só reforçando o que o Turino estava explicando, esse slide, gente, eu acho ele super importante porque ele consegue explicar de uma forma bem tangível uma situação que pode acontecer no dia a dia do cliente. Então, de repente, tem lá a moça do salão de beleza, tem a recepcionista lá que está interagindo com os clientes, ela, por algum motivo, não tem letramento, recebeu um link lá, clicou no link e a empresa perdeu o acesso à rede social dela. Então, tá bem explicadinho aqui o que, que pode acontecer e como que essa solução da defesa digital consegue ajudar o cliente. Então, assim, defendo fortemente que vocês usem uma tela como essa na hora de abordar o cliente, porque ela mostra exatamente o que, que pode acontecer no dia a dia e qual o remédio que a gente tem, que são essas linhas aqui que o Turino estava explicando na última caixinha. Beleza, Vitão? Se quiser seguir para o próximo. Aqui tem um case de uso, assim, ó, esse aqui eu vou entrar um pouco mais aprofundado, que é um case de uso também do dia a dia e que tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Então aqui a gente simulou aqui uma situação que a pessoa recebeu qualquer phishing novamente, ou um link qualquer que seja de clique aqui para você ganhar um bônus, clique aqui para fazer alguma coisa, ou você tem uma dívida, clique aqui para você descobrir o que é essa dívida, e com isso a pessoa perdeu lá o acesso dela do WhatsApp, perdeu do Instagram, ou tem aquela situação que o seu celular é clonado e alguém começa a utilizar o seu contato de celular, de WhatsApp, distribuindo informação como se fosse aquela empresa, né? Então aqui a gente tem o que acontece nos dois bloquinhos de baixo aqui, quais são os principais impactos, vamos dizer assim, né? Eu tenho perda total dos meus canais digitais, eu tenho interrupção de vendas, então eu estou deixando de ganhar dinheiro, eu tenho cliente sendo impactado com mensagens indevidas e com tentativa de golpe, ou seja, uma terceirização da tentativa de golpe, né? Além do cliente ter sofrido o golpe, o potencial cliente aqui do nossa plataforma, ele ainda corre o risco de ter um prejuízo de imagem com o seu cliente final, vamos dizer assim, né? Porque vai estar sendo abordado por um estelionatário, um falsificador, alguma coisa assim, utilizando o meu número, né? Assim, e é um golpe que a gente vê todo dia na internet, aí na televisão, né? E o impacto para os negócios, o segundo bloquinho aqui, obviamente eu tenho queda de faturamento, porque eu deixo de vender, eu deixo de faturar, eu tenho a perda de oportunidades comerciais, porque algum parceiro eu não consigo mais contato, não consigo falar, porque está sendo abordado por um fraudador, um estelionatário,
e eu tenho o desgaste em relação com o cliente. O cliente vai parar de acreditar na minha marca, parar de acreditar no meu nome, porque você, pô, esse cara não tem segurança, esse cara toda hora é vítima de golpe e acaba terceirizando o golpe, né? Então, assim, como é que o defesa digital atuaria nesse cenário? Então, assim, ó, o que a gente tem fora da caixa aqui, do lado esquerdo, é o case da pessoa que não tem o defesa digital. E dentro da caixa é como é que o defesa digital protege daquele case ali, tá? Então, de novo, a gente fala de prevenção, proteção contínua, detecção, porque eu tenho algumas ferramentas que conseguem detectar uma possível fraude ou uso indevido da minha marca na rede. Eu tenho resposta, porque eu tenho um suporte que me ajuda. Olha, eu detectei aqui que tem realmente um problema na minha rede, mas eu não sei como resolver. Eu tenho um problema com a minha marca que está sendo usada no mercado, mas não sei como resolver. Uso o suporte para me dar uma ajuda com relação a isso. Tenho a recuperação, que é aquele backup que a gente falou das principais informações. Se o meu computador deu problema, eu vou ter um outro computador, eu vou recuperar meu computador, eu também recupero minhas informações pelo backup, que aí eu consigo voltar a operar, voltar a trabalhar o mais rápido possível. E por fim, aqui o cliente não fica exposto com essa questão de, minha marca está sendo usada indevidamente, o meu WhatsApp está sendo usado para golpe, eu não estou nem sabendo, então com as ferramentas dentro da defesa digital, eu consigo é, abranger tudo isso daqui para ganhar proteção, tá? Então, pode seguir. Acho que da minha parte é isso. Se tiverem mais perguntas, pessoal, coloque aqui no chat e a gente vai respondendo. Bom dia, pessoal. Claudino, tá aí? Sim, Bom fala, dia. Victor, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, pessoal. Acabei dando um teaser lá no Direto da Fonte na segunda-feira, então, recapitulando a oferta que nós temos. Tudo isso que o Alexandre, que o Futema nos explicou, tá? Ele custa um valor de R$ 54,00 por mês, é a oferta única que nós temos, por enquanto, para esse produto. O contrato em 24 meses, e nós temos uma capilaridade que todos esses serviços, essas funcionalidades, para até 10 dispositivos nesse mesmo valor de R$ 54,00. Tá? Então, hoje, esse serviço ele está disponível apenas em formato solo, então não temos como vendê-lo ainda na conta da móvel ou da fixa, tá? Como um SVA na mesma fatura, então é uma fatura separada. Tá? Estamos trabalhando para colocar o mais rápido possível aí também para ter a possibilidade na móvel, tá? Mas por enquanto é somente solo, tá? Então aqui o faturamento lá, os clientes serão imputados no Vant, via fatura, via Atlas, é o billing, tá? Então sai um boleto bancário mensal aí para o cliente, beleza? Então, bem simples, R$ 54,00, não tem outra modalidade por enquanto, tá? Para até 10 dispositivos, é isso que nós temos disponível por enquanto no book, tá? E já está atualizado. Alguma dúvida aqui de oferta? Se não, é isso, tá? Obrigado. Flávio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Só uma Tudo dúvida. bem? Como o serviço ele contempla várias funcionalidades, acredito que pelo preço de 54 ele fica bem baixo, né? Caso a gente queira fazer uma customização para fornecer pelo um valor maior para o cliente, é possível fazer isso? Você diz vender acima, fazer um override do valor? Isso, exato. Não, hoje não é possível, tá? Então, o No Simplifique não tem essa possibilidade, tá? Para vender acima disso. Somente o valor Beleza, prateleira mesmo. beleza, obrigado, valeu. Imagina. Na sequência aqui, Alfredo. Tudo bem, Só um Fernando? minutinho, tá? É, Oi, tudo bem? eu queria saber, ele na imagem do lançamento do produto, ele informa que ele tem um filtro de conteúdo. Nós vendemos esse serviço avulso também. Ele tem os mesmos entregáveis do filtro de conteúdo que é vendido solo? Eu preciso de ajuda aqui do pessoal de proposta de valor ou até não sei se o Alexandre que consegue Então, de nos novo, ajudar. tá? Todas as funcionalidades, ferramentas, tudo que a gente tem dentro da ferramenta aqui da plataforma Defesa Digital, ela tem alguns dimensionamentos específicos, tá? Então, todos os serviços que estão ali dentro, a gente vende eles avulso.
só que de outra maneira, de outro tamanho, de outra configuração ou personalizável. Aqui ele é um pouco mais engessado e de novo, tá? Todos eles foram pensados para esse tamanho de cliente. Então, assim, pode ser personalizado, algumas coisas podem ser configuradas, mas a questão de tamanho e personalização, aqui tem uma certa limitação e são sempre menores do que aquilo tudo que a gente vende como avulso, tá? Mas só concluindo a pergunta, nesse caso, considerando a tua resposta, Aham. aonde eu consigo entender? Eu já vi que ele é mais raso em relação ao que a gente vende solo, mas aonde Sim. eu consigo enxergar até onde a gente vai nessa ferramenta da defesa digital, considerando o tema específico, o filtro de conteúdo? Dentro dos manuais e dentro dos documentos que vão ser distribuídos para vocês, ele tem a especificação de cada um desses produtos baseado no que o mercado trabalha, tá? Então, por exemplo, vamos falar de backup. O backup lá de 50 mega para, sei lá, um computador, para 2 IPs, então todas essas especificações tem em cada produto e vocês vão receber um material com detalhamento de cada produto. Tranquilo, obrigado. Seguindo. Oi, Tânia. Bom dia. Oi, bom dia, meu bem. Olá. Sim, estamos ouvindo. Vemos. Como é um endpoint, a segurança, e vocês disseram 10, são 10 dispositivos, correto? Isso. Sim. Seguindo esse princípio, se um usuário lá, um colaborador da empresa, o empresário quer proteger o dispositivo móvel, o Note e o desktop daquele usuário, eu consumi já 3 acessos, né? É isso. Isso. Então, eu posso, para uma empresa que ela quer proteger 50 dispositivos, eu posso contratar 5 licenças dessa. Compro 5 licenças, exatamente. Tá bom, então ela não é limitada a uma licença por CNPJ. Eu independo a quantidade de funcionários. Eu tenho que estar sempre focada na quantidade de dispositivos que a empresa quer proteger e comprar a quantidade de licenças para isso. É isso mesmo. O pacote ele foi montado dessa maneira, uma licença, 10 dispositivos, mas não tem limitação. Se ele quiser comprar 5 licenças para 50 dispositivos, assim, ó, a limitador vai ser sempre assim, ó, a quantidade de dispositivos que eu quero proteger. Se eu quero proteger 45, eu sou obrigado a comprar 5 licenças. Mais ou menos isso. Ok, e não tem nenhuma obrigatoriedade dos dispositivos móveis, por exemplo, tem que estar comprado no nome da empresa, ele pode proteger o dispositivo do colaborador. Não. Tem o dispositivo também do colaborador, mas a compra é sempre pelo CNPJ. Eu estou fazendo essa pergunta porque, por exemplo, outras soluções como o MDM, né, eu não consigo fazer toda a proteção quando o aparelho não é da empresa. Né? E, por exemplo, ele acessa o e-mail da empresa, ele acessa o WhatsApp da empresa, do dispositivo dele pessoal. Então, eu consigo cadastrar o dispositivo do colaborador. Sim, consegue fazer. Eu posso usar para o dispositivo particular também. Lembrando que o gestor contratante, né? Ele contrata a licença e dentro desse, o gestor que vai acessar a plataforma. Né? E daí o gestor que vai indicar cadastrar os seus usuários lá dentro. Ok. Pessoal, só para falar aqui, a gente está com o tempo já em cima. Se vocês que levantaram as mãos puderem, por favor, colocar no chat e a gente ir respondendo. A gente ainda tem a parte de processos, do engajamento comercial aqui para passar. E aí, para a gente não estender muito a agenda também. Pode ser, por favor? Tem diversas mãos levantadas. O meu é só uma ideia também. Mais para frente vocês colocarem VPN encaixado aí para seria uma como mais um serviço, né? Pode ser. A gente anota aqui. Porque provavelmente esse web filtering aí deve ser para o navegador próprio que instala um app, né? Sim. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma solução integrada de VPN, que é bastante soluções no mercado já integram isso, tipo Surfshark,
E se a gente tivesse uma VPN, seria legal pra caramba também. Só uma ideia mesmo, tá, galera? Obrigado. Legal, legal. Parabéns pelo produto aí. Valeu. O Vitor, meu é de marketing. Talvez até você consiga me auxiliar na regra de input. Eu vou precisar invadir esse cliente na fixa e na móvel, se eu tiver invadido na fixa, para fazer o input ou não. Eu vou seguir a regra da móvel, preciso invadir ele na móvel para fazer input via Simplifique, uma vez que ele vai seguir carreira solo como produto de segurança. A Amanda vai ajudar você agora Ainda ela vai passar com a aqui a jornada resposta. comercial, como é que é, mas ele é um produto de fixa. Ele não vai vender, por exemplo, como ele é um produto Um solo. SVA. Então não é Uhum. um SVA. Sendo que se fosse um SVA, aí sim. Mas como é um produto de fixa, não tem Tá, impacto de invadir na móvel, tá? Mas a Amandinha vai passar aqui como que é a jornada de input. fechou. Pessoal, bom dia. Vitor, acho que pode passar um slide, só para a gente mostrar rapidinho como que é o macroprocesso. Então, aqui, pessoal, só para vocês visualizarem todas as etapas que a gente tem para internalizar esse produto aqui dentro da Vivo. Primeiro, a gente precisa ter o cliente cadastrado lá no Salesforce e toda a configuração, geração de contrato, análise de fraude, crédito e tramitação ocorrem dentro do Simplifique Estruturante. A tramitação emite o pedido lá no Vantive e isso reflete para o pós-vendas para fazer a ativação e implementação da solução lá no cliente. Agora eu vou pegar a tela do Vitor rapidinho, só para mostrar para vocês como que funciona esse processo dentro do Simplifique Estruturante. Aí, se vocês puderem me sinalizarem quando estiverem vendo minha tela. Peraí que eu estou no ambiente errado. Já está. Já está aparecendo. Beleza. Vou pegar o CNPJ aqui que eu vou usar de teste. Vamos lá. Então, para começar a simulação, a gente coloca o CNPJ do cliente aqui nesse campo e clica em consultar. A gente já vem aqui nesse botãozinho de mais para criar nova simulação. Em tipo, a gente vai selecionar a família segurança e o produto defesa digital. Aí aqui vocês vão selecionar o prazo contratual que vocês vão fechar com o cliente. Vou seguir com, por exemplo, 24 meses. E flego a oferta aqui, que é o avançado. Clique em concluir a escolha da oferta. E o Simplifique já gera a simulação e a composição com o serviço. Aí, se eu precisar editar a quantidade de licenças que eu vou vender para esse cliente, eu clico aqui nesse botão. E aqui eu coloco a quantidade. Por exemplo, o exemplo que a Tânia deu, vou colocar 5, atualizo e posso seguir para o resumo. Aqui no resumo, a gente vê o valor total que o cliente vai pagar, dado que ele está contratando essas 5 licenças nesse meu exemplo. A gente clica em solicitar aprovação, como é oferta prateleira, já aprova automático. E avançamos para gerar o contrato do cliente. Aí a gente seleciona aqui o endereço de cobrança e o da receita, clica em confirmar o endereço, flega o contato que vai assinar o contrato, escolhe a data de vencimento da fatura, confirma e segue para gerar o contrato. Aí vocês podem seguir pela opção de assinatura física ou assinatura digital, e as demais etapas seguem as mesmas que vocês já conhecem do Simplifique Estruturante. Alguém tem alguma dúvida? Amanda, eu tenho. Aqui é o Pode. Pedro da Mirai, rapidinho. Ali você selecionou o tempo de contrato de 24, né? Uhum. Mas se eu selecionar 12 meses ou 36, o valor se altera ou não? Ou o padrão vai ser 24? Eu não tenho os valores de cabeça. O Galdino, Não. você tem isso fácil? Senão eu vejo Tenho. aqui. Não temos a oferta de 12 meses, tá? Então temos só 24 e 36 meses e é o mesmo valor de R$ 54. Então no Simplifica a gente colocou só de 24.
Claudino, não Ótimo, funciona o Claudinho, obrigado. 12? Eu acho que 12 sim, não entra. Não, Eu pro acho que segmento sim. small, não. Tá bom. Alguma outra? Acho que o Uli está com a mão levantada. Não? Beleza. É isso, Vitor? Isso, Amandinha, só tem mais aquele outro slide da jornada do pós-aceite, sabe? Só tem mais esse slide, acho que tá na sua Ah, pauta aqui. boa, boa. Consegue projetar a tela Quer que eu compartilhe novamente? aqui? Sim. Se resolve, cara, aí eu vou sair e tem que ligar. Beleza, estamos vendo aqui. Então, como eu mostrei para vocês, né? A etapa da venda é feita aqui, a gente usa o Salesforce, o Simplifique e o Vantive. Aí o Turino ou o Tonete podem me ajudar com a etapa do pós a venda, né? Só para vocês entenderem aqui, tá? Eu vou nesse quadro maior de cima aqui. O que que vai acontecer? Vocês vão fazer a parte toda ali de Vantive, vai ser gerado uma solicitação para ser criado um ID, né, para aquele cliente nesta plataforma, o Defesa Digital. É, o cliente vai receber um e-mail naquele e-mail que é o e-mail de administrador. Então, assim, o primeiro e-mail que é feito o cadastro é um e-mail de administrador. E nele ele vai receber um e-mail de boas-vindas. Esse e-mail vai conter o link para você baixar ou você navegar via site naquela plataforma que a gente já mostrou, já falou. E a partir dali, a partir desse e-mail de boas-vindas, você vai ter o passo a passo de como fazer o primeiro cadastro, esse último bloco aqui entre a figura 4 e 5, como o cliente se registra lá, faz o primeiro cadastro, de novo, aqui é o administrador, tá? E lá dentro, esse administrador, ele que consegue incluir os outros dispositivos ou outros e-mails, outras pessoas que vão conseguir fazer também o uso da ferramenta. No de baixo, que é o atendimento, tem o fluxo aqui de como é que funciona o, o atendimento, que é o suporte, é o pós-venda, e assim por diante, tá? Então, o cliente pode entrar em contato pelo atendimento da Vivo, que é o 10315, ou via o suporte da própria plataforma, que aí ele chega até o nosso NOC, até nossa área que faz esse suporte. Nós fazemos a interface com o que for necessário de qualquer outro suporte e avisamos, somos nós também, nós como Vivo Vita, que fazemos a ponte com o cliente para resolução de qualquer problema, alteração de pacote ou qualquer coisa que seja necessário fazer de atualização. Manda, Pedro, pode perguntar. Ô, Alexandra, aproveitando que você está falando em relação ao suporte, Aham. uma pergunta importante. A abertura do suporte técnico com relação ao usuário tem que ser feito somente pelo gestor cadastrado, o gestor master ali que vai receber ali a configuração, que vai ter acesso ao painel, ou pode ser aberto pelo usuário final, por exemplo, pelo colaborador do cliente? Existem algumas informações básicas que a gente chama lá de máscara, né? Algumas informações precisam sim, por exemplo, pode ser qualquer pessoa, mas a pessoa tem que informar pelo menos CNPJ ou Ah, código do perfeito. cliente, alguma coisa assim, mas qualquer pessoa pode abrir. Ah, perfeito. Obrigado. E Alexandre, não sei se é com Mariana? você, mas após o logística lá, quanto tempo? Qual que é o SLA para o cliente receber esse e-mail? Nós colocamos, o Tonete, eu não lembro se tem a informação lá Assim, gente, o pedido chegando para a Vita já faz o pedido lá para a Fractalia e a Fractalia libera muito rápido. É coisa de. Mas assim, né, a gente até chegar ao pedido, a gente sabe como é que funciona a empresa nossa, né? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a tendência é chegar em menos de 7 dias, tá?
Porque Ô, chegou na Fractalia, em D+1 ele já entrega. aí, Ari, a gente pega o SLA médio e coloca ali também, tá bom? E aí Ah, já por deixa para favor, isso é vocês. A gente importante, pega esse SLA, também acho. porque senão começa a colocar ali no atendimento e ainda está dentro do prazo. Sim, a gente Uhum. pega aqui e acrescenta no material, tá bom? Obrigada. Boa pergunta. Eu tentei responder todas aqui do chat. Se ficou alguma, vocês podem falar com a gente, tá? Tem esse FAQ aqui também que o time da Amandinha, que a Amandinha preparou. Se quiser passar aqui, a Amandinha pelo FAQ. Vamos passar aqui por algumas perguntas, mas o que vocês colocaram aqui no chat, também o que vocês perguntaram durante a reunião, a gente achou super interessante e vamos incrementar aqui na FAQ também, tá? Então, o que é o defesa digital para qual perfil de cliente ele é indicado? O Turina, desculpa, já falou bem, mas o Defesa Digital é um serviço de cibersegurança vendido pela Vivo por meio da plataforma White Label e indicado principalmente para clientes que precisam proteger dispositivos, dados e identidade digital sem estrutura interna de TI. A venda do Defesa Digital, como eu mostrei para vocês, é feita lá pelo Simplifique, selecionando a família de segurança e o produto Defesa Digital. Quando esse serviço é ativado, a tramitação vai fazer o input do pedido lá no Vantive, a Vivo vai solicitar por meio do pós-vendas as licenças lá para o fornecedor, que é a Fractalia, eles vão aprovisionar o cliente e enviar o e-mail de boas-vindas com o código de ativação. O produto possui fidelização, sim, e aí a gente agora já precisa atualizar, que a gente confirmou aqui que não tem 12 meses, mas vai de acordo com o prazo que vocês colocarem lá na simulação para gerar o contrato, tá? Se o cliente cancelar antes desse prazo, o cliente é passível de multa. Quem presta o suporte para o cliente após a venda é o suporte técnico da plataforma aqui da Fractalia ou a central de atendimento 10315. Como funciona a cobrança do produto Defesa Digital? Ela é realizada mensalmente por meio do conceito faturável, Serviço de Segurança Defesa Digital, lá no Vantive, que é o que a tramitação vai usar para fazer o input no sistema. Em qual sistema você pode identificar o produto ativo no cliente? Como eu falei, é o Vantive, que vai ser o CRM que vai ser emitido e vai aparecer lá como VGR, Vivo Gestão de Redes. E qual o índice de correção e renovação anual automática? É o IPCA. Acho que essas foram as perguntas macros que a gente pensou a princípio para colocar aqui, mas o que vocês colocaram no chat e passaram na reunião a gente vai incrementar também. Obrigada, Vitor. Imagina. Pessoal, eu vi que tem uma mão levantada. Ah, já baixou. Boa. Porque a gente já tá com o tempo estourado, ainda tem um time de engajamento. Então, podem colocando no chat, por favor, que a gente vai respondendo, tá bom? O time. A Deb tá aí, o Luiz e o Bruno. Oi, Pode? Vi. Oi. Pode Estamos passar aqui aqui? sim, tudo bem? Pode Tudo sim. bem. Bom dia, pessoal. Bom, aqui, gente, mostrando essa nossa primeira fase, né? Depois que foi lançado esse produto, falando aqui de engajamento, né? Aqui é um breve resumo, overview do que a gente já vem trabalhando já faz alguns meses. Em relação à capacitação, a gente já, essa semana, vamos seguir liberando o curso de defesa digital, tá? O portal B2B também, já estamos com todo o enxoval pronto. E-mail marketing, em breve a gente pretende seguir, né, na nossa sustentação da régua de engajamento, seguir mandando e-mail marketing também, com toda a comunicação ali, tanto de cursos quanto dos demais materiais que a gente tem aqui prontos. Em breve a gente pretende lançar o Drops B2B, que é uma pílula de conhecimento também. Ela é bem mais resumida, mostrando realmente o detalhe do que é esse produto, como que ele funciona, em poucos minutinhos ali também. Em breve a força de vendas toda vai seguir recebendo essa nova pílula que a gente tem aqui como lançamento, tá? Uma live também. A gente pretende fazer em breve, não temos uma data ainda, mas assim que finalizar essa questão contratual e junto com o time de desenvolvimento comercial acontecer os primeiros treinamentos ali, a gente, depois disso, pretende puxar para a gente fazer com toda a força de vendas também uma live voltada mais para pitch de vendas, argumentário também, para ser bem mais comercial, tá?
E também os disparos de SMS, né, RCS, que a gente pretende também seguir com toda essa régua de comunicação, enviando para toda a força comercial, é um formato de SMS mesmo, tá, gente? Tem uma imagem, e ali a gente vai direcionar para o curso ou para qualquer outro argumentar, o material que a gente queira atualizar toda a força de vendas também, tá bom? Vi, pode passar. Quer falar, Boss? Bom dia, gente. Bom, como vocês estão vendo aí na tela, acho que o Roberto está com a mão em pé. Roberto, se você quiser fazer a pergunta, agora é o momento que acho que a Débora talvez tenha alguma coisa que a Débora tenha Obrigado, bom explicado. dia. Já. Tenho duas perguntas, por gentileza. O login e senha são para, né, uma licença e até 10 dispositivos. Se, por exemplo, eu vender 2 licenças para o cliente, ele terá acesso às 20 licenças com um só login e senha ou ele vai ter 2 logins, um para cada 10? Eu preciso confirmar, mas se eu não me engano é 1 para 10. Assim, quanto mais, assim, como ele vai fazer o mesmo uso de informação da mesma empresa, o mesmo cliente, eu só aumento a quantidade de licenças, mas a gestão é numa única plataforma, tá? A gente confirma, mas se eu não me engano é isso. É sempre o gestor master que recebe o login, tá? Se você cadastrou o gestor master, é ele que receberá o login. Então, se for o mesmo, lá a plataforma ela vai somar 2 licenças, uma Com o licença mesmo para login 10 e senha. dispositivos, com o mesmo login e senha. Mas daí, Mas ele vai se criar você, sublogins lá dentro? ele vai ter Tipo uma gestão. master? Aham. Ele pode criar Ele tem, usuários, sim, ele ele pode criar pode outros criar usuários. usuários. Tá. A minha segunda dúvida, Aí por é a partir gentileza. desses subusuários que eles vão acessar as plataformas, é isso? Tipo, porque aí eles vão ter o backup Só o individual, gestor master, só o gestor master que tem acesso à plataforma, tá? Aí ele vai indicando lá dentro da plataforma quem vai receber os o código de ativação do aplicativo, por exemplo. Tá, perfeito. Porque essa seria a minha segunda dúvida, justamente sobre o backup, né? Pessoal, aí só para reforçar, como a gente já está aqui na parte de engajamento comercial, por favor, colocar as dúvidas do que já passou no chat, e aí vamos focar no tema aqui que está sendo apresentado, até para o pessoal, quem tiver agenda, ir apresentando, tá bom? Pode seguir lá, por favor, Bozi. Bom, então vamos lá, pessoal. Então a gente disponibilizou lá no portal os materiais de argumentário de vendas, playbook e o manual de utilização. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Vitor, depois você puxa aí de volta, tá? Então, vocês entrando no portal, quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam aí. Então, vocês entrando no portal, ele vai Estamos vendo. ele vai aparecer essa tela para vocês, tá? Então, aqui ele tem a parte de produtos e soluções. Vocês vão clicar. Dentro de produtos e soluções, lá dentro de segurança, ele está aqui, ó, defesa digital. E aí você tem o menu de enxoval de vendas, que como eu falei para vocês, que está o argumentário de vendas, que vocês conseguem ou visualizar na tela, né? Ou até mesmo baixar e salvar na máquina. Você consegue clicar aqui na setinha aqui no canto baixar e salvar, né? Aqui tem o playbook também. E como estava nessa apresentação, ele tem também o manual técnico, que é o manual de utilização do produto. Ele também está aqui, vocês conseguem tanto visualizar na tela quanto baixar. Se vocês tiverem um ponto sempre importante do portal é vocês olharem aqui em cima, tá? Aqui tem que estar o segmento de vocês, no caso PME, e aqui o cargo. Se tiver sem segmento, sem cargo aqui, vocês não vão enxergar nada disso que eu estou falando para vocês, tá? O portal ele é tudo segmentado. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, questionamento, só vim aqui no Fale Conosco do portal, referente aos materiais, e abrir um Fale Conosco para mim aqui, que a gente responde para vocês, tá? Então, Vitor, pode voltar a tela lá. Então, acho que era isso. A parte do portal é isso. Vocês vão sempre enxergar e dúvidas referentes a portais, funcionamento do portal, pode direcionar direto para mim lá no Fale Conosco, que a gente resolve sempre para vocês, tá? Boa, boss. Vitor, pode passar.
Aqui, então, gente, só para finalizar a nossa régua de engajamento, a gente pretende seguir esse mês de maio todo, levando aí para vocês a parte de comunicação, a parte também de capacitação, tá? Aqui, só para resumir, a gente tem a capacitação, que é a trilha dentro da Academia V, o enxoval, que é o que o Bose mostrou ali, todo o portal B2B, a navegação, o e-mail marketing, que a gente pretende mandar também, não só de curso, mas também de qualquer outra comunicação que venha ocorrer. O Drops B2B, em breve a gente pretende que é a pílula de conhecimento, tá? E dependendo como for, se gerar alguma dúvida ou se vocês quiserem de uma outra maneira, uma outra forma, enfim, a gente pode criar outros Drops B2B para apoiar aí a força de vendas, tá? SMS e futuramente uma live de small aí após essas outras etapas concluídas, tá bom? Qualquer dúvida de cursos, enfim, de comunicação, vocês podem contatar a gente aqui, tá bom? Pessoal, para de compartilhar aqui. Então, foram esses os pontos do workshop de hoje. Queria agradecer a presença de todos que participaram aqui junto com a gente da agenda. Acho que ficou claro que esse produto não é só um antivírus, mas é uma plataforma ali de defesa 360. Aproveitem, usem, vendam, tragam feedbacks para nós do que vocês entendem que seria interessante, do que não faz sentido. A gente está aqui para apoiar vocês. E contem conosco, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, pelos apresentadores, por toda a equipe comercial que esteve aqui com a gente, tá? A gente Se tiver gravou a dúvida, live, vai ficar disponível para vocês também no portal Vivo B2B. viu, Vitor? E também se tiver dúvida do produto, pode contatar a gente, tá? Tanto eu, o Alexandre Turino, a gente não souber, a gente vai pesquisando também aqui com o fabricante, etc e tal. Obrigado Ô, aí mais Fê, uma eu vez. achei até legal depois pegar, já que foi gravado aqui, pegar as principais dúvidas, jogar aqui no Gemini e fazer um FAQ, tá? Para colocar lá, acho interessante, porque Pode aí ser? a dúvida de um Complementar, aqui né, pode ser a Amanda? de outro lá na frente, tá? Então acho que é Sim, super Vamos, interessante a vamos. gente agregar isso no portal. vamos complementar, Pessoal, sim. só uma ideia aqui, a gente fazer uma próxima rodada com vocês com acesso no portal. Aí seria utopia pra gente aqui, tá? Diz Seria uma o tela sonho pra gravada gente da ver plataforma ali, né, o Vini? Isso. isso. Fazer uma Isso. rodada com demonstração do uso da plataforma. Da E aí isso aí ferramenta, né? também, a gente poderia usar essa gravação para a gente fazer reuniões e isso aí não envolveria toda vez colocar vocês em todas as reuniões. A gente tem especialistas aqui que podem fazer a multiplicação do Vamos conhecimento, tá? propor, Beleza? sim. Ô, Vinícius, o Bose subiu um manual do produto. Tá bem assim, tem tela a tela, etc e Passo a tal, lá, passo. passo a passo. Mas a gente pede, sim. Vamos pedir essa agenda complementar. A gente alinha aqui e depois devolve para vocês, tá, Vini? Mas excelente ideia, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Foi uma agenda muito produtiva. Contem com a gente, tá bom? Muito obrigado, boas vendas. Obrigada, Vitor, pessoal. Ótimo obrigada. dia. Tchau, Deixa eu só pessoal. aproveitar, Obrigada. Vitor. Ele vai entrar